Então vamos nós. Vamos rogar a misericórdia desse Pai de amor, de bondade, desse Pai justo e bom. Permita, Pai misericordioso, que a luz do seu amor caia sobre todos nós, Senhor, em forma, Senhor, de raios, para desintegrar, desmaterializar, dissolver toda maldade, Senhor, toda hipocrisia, toda falsidade, todo erro, toda impostura. Misericórdia, Senhor, que os anjos guardiões, que os espíritos protetores, instrutores, orientadores, estejam conosco, Senhor, com os nossos jovens, com a nossa família, que sejam amparados, orientados, instruídos, para que não venham a cair, Senhor, para que não venham a falir. Misericórdia, Senhor, para com todos que aqui estão, que o seu arrependimento, Senhor, caia sobre cada um. Que a responsabilidade, Senhor, seja assumida enquanto aqui estão, Senhor, para que a lei de causa e efeito não venha a sofrer, não venham, Senhor, a chorar. E estamos nós, Senhor, humildemente a te rogar o vosso amparo. Ilumina-nos, fortaleça-nos, que a sua paz, Senhor, que o seu imenso amor caia, Senhor, sobre todos nós, sobre toda a nossa família, sobre todo o nosso lar. Que assim seja. Então, vamos estudar hoje gênero. Também outro tema bastante interessante que nós vamos falar no quarto ciclo sobre ele. Gênero sempre será masculino e feminino. Dentro da criação divina, nós só temos o masculino e o feminino. E vai realizar sempre na regeneração e na criação. Então, tanto o homem quanto a mulher, nós somos aqueles que estaremos reformando, refazendo, dando oportunidade para reencarnes, oportunidades para que a nossa família venha a reencarnar, crescer, evoluir, construir um mundo melhor. Então, a posição que Deus nos colocou, como homens ou como mulheres, nós estudamos na doutrina dos espíritos, que nós podemos nascer homens ou mulheres. No projeto reencarnatório, eu posso escolher se eu quero a minha evolução nesse período agora como homem. Se eu vou passar essa reencarnação como mulher. É uma escolha do espírito. E para que nós façamos essa modificação no nosso perispírito, é uma modificação simples e natural que nós vamos estudar das forças eletromagnéticas. As forças eletromagnéticas são invertidas no homem e na mulher para que haja uma atração dessas duas forças. Nós vamos estudar elas aqui. Então, quando nós falamos de gênero, nós estaremos falando sempre do homem e da mulher. O restante são criações humanas, não criações divinas. Então, o que vai atrapalhar nós como homens ou como mulheres? A luxúria, a propensão para a sexualidade exagerada, tendências excessivas ao desejo sexual. A sexualidade, ela é boa, extremamente necessária,
Deus criou o sexo para os homens e para as mulheres, porque ele é importante. Mas quando ela existe, que ela sai do amor, do respeito, da honra, da dignidade, da ternura, e entra numa depravação, de desvalorização aos bens espirituais, a alma pode tender a cair, a se perder, por falta desse conhecimento da beleza da sexualidade, quer masculina ou feminina. São responsabilidade de cada um de nós quando conhecemos esse potencial. Se eu escolhi nascer como mulher, eu tenho um potencial. Se eu escolhi nascer como homem, eu tenho um potencial masculino de super importância. Então, quando eu estou nesse ideal de escolha masculina ou feminina, eu venho para realizar meu compromisso reencarnatório. Porque existe uma diferença entre ser homem e ser mulher. Isso é muito importante para nós termos o conhecimento. Por que eu nasci mulher? Por que eu escolhi? Por que eu queria? Por que eu nasci homem? Por que eu vim com esse corpo masculino? Qual é o meu objetivo? Por que eu vim? Então, isso é muito importante, porque o espírito, ele pode mudar de sexualidade, né? Nós podemos mudar. Então, as ações perniciosas e degradantes do espírito tendem a arruinar a mente e o corpo. Para mudar nossa disposição ou estado mental, mudai a vossa vibração. Então, é a minha vibração de coisas erradas e não boas e não benéficas que atrai as companhias espirituais. Em vez de ser eu só, com todas as minhas emanações sexuais, eu posso juntar 10 espíritos, 100 espíritos, 1000 espíritos, porque a minha vibração os atrai, meus pensamentos os atrai. Então, para mantermos essa postura, nós temos que estar sempre auxiliando e socorrendo os espíritos dentro da sexualidade, assoberbadas, caídas, desequilibradas, doentes ou enfermas. É necessário que o médium tenha esse conhecimento, porque o pensamento, os espíritos virão até nós, e nós teremos que estar prontos para ajudá-los. A vontade do médium dirige a atenção. A nossa atenção muda a vibração. Então, se eu estou prestando atenção nessa vibração que vem até a mim, eu vou mudar. Porque eu posso ver se veio uma vibração oriunda da sexualidade, da bebida, da droga, da prostituição, do roubo, da loucura, da doideira, do suicídio. Então, essas emanações, é isso que chama um médium experimentado, em que ele observa e que ele muda, com a ajuda dos seus protetores, ele muda o seu ambiente perispiritual, sem se deixar cair nessas vibrações dificultosas para o espírito. Cultivar a arte da atenção por meio da vontade. Médio tem que estar atento, observando, analisando todos os fluidos que atinge a mente, que atinge a sexualidade, que atinge o seu coração, que atinge o seu estômago, que atinge a coluna, que atinge os rins. Então, o médium é atento nisso daí. Ele tem que observar esses fluidos agressivos que chegam até ele. Aprendei o segredo do domínio das disposições dos estados mentais. Será que nós, médios do quarto ciclo, somos capazes de dominar
e de prestar atenção nas energias sexuais que vêm de fora de qualquer lugar, das energias da bebida, das energias das drogas, das energias do roubo, das energias das doenças. Então, toda essa emanação que vem até nós, o médium terá que mudá-la com a sua atenção e a sua observação, o seu análise constante, para que ele possa orar com a sua equipe de trabalho e retirar esses fluidos angustiantes e depressivos. A mente, tão bem como os metais e elementos, podem ser transmutados pelo estado, de graus em graus, de condições em condições, de polo a polo, de vibração a vibração. Então, esse estado, quer do calor, quer do frio, o nosso pensamento age da mesma forma. Quando nós pensamos em alguma coisa e vibramos, nós agimos, nós criamos. Então, quando nós estamos passivos, há milhares de espíritos que estão trabalhando nessas ordens sexuais, nas ordens do roubo, da matança, do desequilíbrio, da corrupção, em que você quiser. Então, nós temos que estar atentos para não termos a invasão dentro do nosso lar. Nós temos que proteger o nosso lar e a nossa família. Aqui está aquilo que nós compreendemos como, se eu vou nascer homem, eu vou nascer mulher. Você vai nascer homem, você vai nascer mulher, é o seguinte. Então, você vai ter na mente da mulher a repulsão. E no sexo, você vai ter o magnetismo. Então, toda mulher, vamos colocar assim, ela é vermelha na sua cabeça e azul na sua sexualidade. Então, quando eu for nascer homem ou mulher, esse movimento de energia, esses botões energéticos, eles são acionados no meu perispírito para que o meu novo corpo venha formar a condição de homem ou de mulher. Então, é apenas um toque vibratório que vai mudar meu padrão vibratório. Então, eu vou mudar para homem. Eu vou ser azul na minha mente, as forças eletromagnéticas. E na minha sexualidade, como homem, eu serei vermelha. Então, as forças eletromagnéticas, as forças de atração, a mulher é atrativa pela mente. E o homem é atrativo pelo sexo. Então, é isso que eu tenho que entender. Você escolheu para nascer mulher porque você queria esse movimento de força atrativa em você, mulher. Então, vamos estudar mais um pouco das mulheres. A mulher, com esse vermelho na mente da mulher, a mulher irradia, a mulher encanta, a mulher pensa e fala. A mulher, a bendita da mulher, ela não guarda segredo. O dia que ela está com a pá virada, ela fala tudo o que ela quer e não deixa nada para trás. Isso faz parte da mulher. Isso faz parte, precisa entender isso. A mente da mulher irradia, encanta, pensa e fala. O azul na mulher, que é a força de atração, a mulher tem a força, a mulher tem o desejo e a mulher tem vontade. Então, essa que nós estamos vendo aqui é a mulher. A força da mulher é a irradiação, o que ela pensa, o que ela fala. Ou você se encanta com a mulher, com o que ela pensa e ela fala, porque essa é ela, a mulher. Vamos ver quem é o homem. O homem é azul na sua cabeça. Qual é a mente e a atração das suas forças? A mente do homem atrai seus desejos, sua vontade e o seu pensamento. Por essa razão, o homem
quando ele deseja, que ele fala assim para as outras pessoas, pros homens, vamos fazer uma ponte, vamos fazer um mutirão, vamos levantar, vamos subir essa montanha, vamos arrancar a montanha, vamos passar. Ele faz, porque os homens têm essa força dentro deles. Eles irradiam na sua mente essa força. Então, nós temos que entender que a mente de homem é uma mente, a mente de mulher é outra coisa. Mulher é uma coisa e homem é outra coisa. Não tem como mulher ser homem e homem querer ser mulher, porque quando nós escolhemos, nós viemos com as forças eletromagnéticas diferenciadas. O homem, que ele é vermelho na sexualidade, a repulsão é para fora. Então, o homem lança a irradiação da sexualidade porque ele é masculino. A sexualidade, o chamamento, ele encanta pela sexualidade e deseja e o quer. Então, o homem, ele encanta pela sexualidade, não tem jeito. E a mulher encanta pela mente. Então, pensa bem, a mulher é encantadora na mente, naquilo que ela fala, naquilo que ela pensa. E o homem é encantador pela sexualidade, quando você observa ele, essa força masculina dele. Então, tem que entender que não tem como competir essas duas forças. Só dá para você nascer e procurar ser homem ou mulher na próxima reencarnação. Mas, quando um mago, um feiticeiro, um médium mal educado, um médium sem respeito, um médium sem educação, ele inverte esses polos. Presta atenção no que eu estou falando. Quando nós temos um médium maldoso, falso, mau, perverso, vingativo, ele inverte. E isso aqui é uma causa de grandes separações nos casamentos. Porque as pessoas não têm o que fazer, vão lá e falam assim, ó, eu quero separar do meu marido, não quero que ele fique com ninguém, quero mais que ele se ferre. Então, inverte no homem e deixa o homem com a sexualidade feminina, porque inverteu os polos, inversão dos polos, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, nós estamos vendo algumas disfunções sexuais, invasão de magos negros, de médiuns perversos, de trabalhos feitos, vamos dizer assim, de vibrações complexas. Então, vocês, médiuns, se isso ocorrer na sua casa, no seu filho ou na sua filha, ou em você mesma, você coloca a cor correta da sua reencarnação. A mulher precisa do seu vermelho e o azul na sua sexualidade. Então, você vai ajustar novamente essa reencarnação. Porque se ficar os dois iguais, eles se separam. Vai haver uma separação no casal, vai haver uma separação. E nós podemos ver, é muito comum, você, principalmente nos homens, atualmente isso daí virou uma desgraça. O que acontece? Então, lança-se sobre os homens a vibração feminina. Então, o homem fica feminino, mas esta posição feminina e masculina, ela não se ajusta. Elas se dão choque uma na outra. Então, dá um desequilíbrio nas duas sociedades, entre homens e mulheres, porque o corpo veio ajustado para ser masculino.
E quando alguém não tem o que fazer, desocupado, vazio, inútil, faz algum determinado trabalho que possa ser considerado magia, o que você quiser, para inverter esses polos, é necessário que o médium de moral, de ética, de bons costumes, coloque novamente na posição correta reencarnatória. Não deixe ninguém violentar os teus filhos, nem as tuas filhas. Ninguém na tua casa, nem o teu marido, nem você, nem teu sobrinho, nem ninguém. Não permita. Ninguém tem o direito de invadir. Ninguém tem o direito de tirar uma reencarnação pedida. Porque quem nasce homem pediu uma reencarnação. E nós não daremos esse direito a nenhum mago, a nenhum feiticeiro, a quem quer que seja, que venha inverter os polos da nossa família. Ficou bem entendido? Entenda bem isso aqui, reveja essa aula quantas e quantas vezes forem necessário. Nós teremos a obrigação de cuidar. Proteção familiar. Quando o espírito vai daqui para lá, enfeitiçado, macumbado, com os polos invertido, ele vai nascer assim. Porque aquilo que faz na terra retorna. Por isso que quando nós nascemos macumbados, ou com a sexualidade invertida, o que acontece? Você vai nascer uma criança perturbada e com os polos invertidos. Eu diria, pais, mães, retifique isso. Ajuste. Nós estamos vendo mães desequilibradas, aparecem no Face, que estão pondo hormônio nas crianças masculinas e femininas. Então, são espíritos que já vêm com essa desordem mental. Em vez de auxiliar o espírito a cumprir a sua missão no corpo masculino ou feminino, as famílias desequilibram, trazem um desequilíbrio mais ainda. Então, nós, conscientes da responsabilidade reencarnatória, devemos cuidar das nossas crianças. E quando um trabalho, uma magia, uma feitiçaria é feita para o pai ou para a mãe, pode cair numa criança. Pode cair, vocês sabem muito bem disso. Que quando a magia, a feitiçaria não dá conta de você, cai no seu filho. As crianças ficam doentes, as crianças vão para o hospital, as crianças ficam com tudo aquilo que foi feito para você. Porque adentra a sua casa. Então, vele pelos seus filhos. Vele pelos seus netos. Cuide da sua família. É responsabilidade sua, porque você está tendo conhecimento agora sobre isso aqui. Então, não deixe isso acontecer. Podem nascer com gêneros invertidos na lei de causa e efeito. E terá que ser feita uma reparação, assistência espiritual, responsabilidade do médium familiar, equilíbrio moral e físico. E você vai fazer isso de boca fechada, bem bonitinho, fixar as cores, sem briga, sem revolta, sem ação. Quietinho e bonitinho e de boca fechada, ok? Ação dos fluidos. Qualidade dos fluidos, Gênese. O veículo do pensamento pode modificar as propriedades, impregnando bons ou maus pensamentos, adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se como o ar e a água. Assim, da mesma forma, são as forças eletromagnéticas. Nosso corpo já tem a força de atração e repulsão. Atração e repulsão.
Essas forças morais, do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia, como nós temos a bondade, a benevolência, o amor, a caridade, a doçura, são efeitos morais dentro de nós. E nós podemos sentir no físico. Como que eu vou sentir essas emanações que são invisíveis? Como que meu corpo vai sentir? Agora eu saí da alma e eu estou no meu corpo físico. Serão excitantes, calmantes, expulsivos, penetrantes, reparadores, tóxicos, adstringentes, narcóticos, irritantes, dulcificantes. Então, veja bem, o que nós recebemos no corpo, a informação no nosso corpo físico é outra, dos fluidos perispirituais. Então, ela se agrava essas informações invisíveis do nosso corpo. Então, toda vez que um médium absorver esses fluidos, ele tem que notar essa reação física no seu corpo e cuidar dela antes de você ficar doente. Trabalhar no corpo e no perispírito, transmutar. No reino mineral, nós temos o ectomineroplasma, que é o ectoplasma no reino mineral. Então, o reino mineral também tem a sua doação de ectoplasma para a mudança, para transformações, que é o de uma origem de vitalidade. No reino dos vegetais, nós temos a ectofiloplasma, extraído dos corpos dos vegetais. Então, todos os reinos são doadores de energias ectoplasmáticas. Todos eles trabalham em forma de doação de energias. Os animais, nós temos a ectozooplásma, extraído do corpo dos animais. O reino humano, nós temos o ectoplasma, extraído do corpo humano. Então, todos os reinos são doadores do ectoplasma, com nomes diferenciados de cada reino, mas eles ali vivem. E ali eles estão doando essas energias ectoplasmáticas para todos os corpos, para vitalizar, crescer, produzir e multiplicar-se. A mente é extraordinária na transmutação do ser humano. Então, toda a pessoa, todo médium maldoso, hipócrita, falsário, o que ele pensar e a pessoa for fraca do lado de lá e aceitar a invasão, aceitar a dominação, ele o faz. Da mesma forma, estão aqueles que nos querem levar à falência. E seu desejo, a sua vontade for grande e poderosa, no sentido de nós cairmos, quer na falência física, moral, espiritual, vai acontecer. Então, é necessário que o médium tenha o seu potencial energético vigilante, forte, corajoso, para preservar a sua família. E eu diria carinhosamente: cuidem dos vossos filhos, para que eles sejam verdadeiros homens, verdadeiras mulheres, sem complicação nenhuma. Estou falando da obrigação e do respeito de cada um. Não deixe ninguém invadir o direito reencarnatório que a criança pediu para viver na Terra. Porque como criança ela pode não se defender. E como criança ela pode voltar ainda pelo trabalho feito de reencarnações passadas. Então você corrige. Corrija. Use todo o seu coração. Use toda a sua mente. Todo o teu conhecimento espiritual
para as conquistas